Senhor presidente, vereador Pedro Pereira, demais componentes da mesa, vereador André e vereador Auremar, meus companheiros vereadores, vereadoras, público presente, todos que me escutam através das nossas emissoras de rádio local. Nós, como cidadão brasileiro e como representante no município, representante do povo, nós temos nossas indignações relacionadas a fatos ocorridos no nosso país, até porque a Constituição ela diz o seguinte, que nós devemos deliberar e discutir coisas atinentes ao nosso município. Mas eu sou cidadão brasileiro e Salgueiro é uma unidadezinha do interior de Pernambuco, uma unidade federativa, que é Brasil também. E eu, como nacionalista que sou, tenho aqui a obrigação de externar minha indignação mediante o que ocorre com os nossos representantes, que nós tanto acreditamos que votemos, e a gente acreditava que esses personagens, eles tinham um caráter humano e de responsabilidade para corresponder com o nosso povo brasileiro. O que equivocadamente eles tratam o nosso povo como se fosse um instrumento de uso, um objeto qualquer, o que não somos. Nós somos pessoas, nós temos que ser tratados igualitariamente e temos que ser tratados como ser humano e filho do Brasil. Mas nós percebemos que as autoridades, as quais estão para ser guardião da Constituição, outros que estão para gerenciar as nossas riquezas, gerenciar o nosso dinheiro, eles absolutamente tendem a fazerem o que querem, sem sequer ouvir a opinião pública, sem sequer entender o que é que significa pobreza. E nós temos aqui em vista o desejo de um presidente da República, de uma reforma previdenciária, querer acabar de matar os pobres, os quais já estão sofridos, muitos já não têm mais nem como sobreviver, e a reforma previdenciária, além de aumentar a idade, ainda ter, como por exemplo, o agricultor contribuir para poder ter o direito à aposentadoria. O agricultor ele já contribui desde quando nasce. Quando ele cultiva a sua roça, a nossa agricultura, quando ele cria os animais que dão sustentabilidade ao nosso alimento, à nossa mesa, então ali ele já está contribuindo, porque há uma comercialização em cima daquilo ali, tudo se paga impostos. E isso são recolhidos e é exatamente aquilo que o governo federal deve procurar entender. Porque ele está olhando simplesmente para a barriga dele. Ele não está olhando, em hipótese alguma, para a nossa nação brasileira. Entre outros projetos deste governo que manda para o Congresso Nacional, e aí pode implicar a mim o que implicar. Eu gosto de falar mesmo e não tenho medo de consequência. Vai para um Congresso onde tem pessoas que são submissas ao governo federal para fazer tudo aquilo que realmente ele quer. Então isso nós cidadãos brasileiros, que somos eleitores, temos que fazer essa observância, para a gente saber quais são os deputados e senadores que estão fugindo da essencialidade, daquilo que nós desejamos. Nós não precisamos de pessoas ali que venham afrontar os nossos direitos, ou tirar os nossos direitos, como garantias fundamentais, a aposentadoria no que está, que isso foi com pessoas que tinham bom espírito e tinham sã consciência, e interpretou que quem chega nessa idade de 60 anos à frente, já está no finalzinho de vida. Mas eles fazem um cálculo que a aposentadoria
ela tem que ser feita já quando faltar dias ou meses para você morrer. Isso é que é um governo de espírito humano. Isso é que é um governo que entende o que é o ser humano. Ele simplesmente não entende nada, só entende a vida dele e dos seus comparsas. Daquelas pessoas que coadunam com esse tipo de princípio, que nada de saudável traz para a nossa nação. Nós temos essa questão da PEC, que ela tem um apelido aí, PEC do teto dos gastos públicos. Muitas pessoas entendem que isso é uma coisa que viabiliza a melhoria do nosso país. Viabiliza não, viabiliza os bolsos deles, que o dinheiro fica lá para eles fazerem os gastos, salários gordos, como vem fazendo recentemente o país em crise, e eles dando aí determinados valores numa dimensão de um volume tão grande, que eles não sequer tiveram a compreensão, ou sequer pararam para pensar que nós já estamos numa situação, não é a crise econômica, eu digo assim, a crise econômica está porque roubaram muito, mas é a crise política, a crise daqueles que têm o interesse de se proteger mediante as leis, que até afrontar o Supremo Tribunal Federal a gente vem não interpretando, mas a gente vendo no dia a dia como é que eles discutem o Congresso Nacional, querem ser intocáveis. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, e aí toda a nação brasileira acompanhou e viu ontem uma decisão tal qual nós começamos também a criticar o judiciário. Há pessoas que não querem criticar porque tem medo. Se você é cidadão, você tem lisura, você não é comprometido com a marginalidade, por que ter medo de falar de quem quer que seja? Aqui eu falo de quem eu quiser, só ele vacilar. Vacilou, já estou falando. Então o judiciário, de uma aprovação ontem, derrubando uma liminar quase totalmente do ministro Marco Aurélio, aonde continuaram com aquele Renan Calheiros, que não representa o Brasil a ninguém, não representa ninguém nesse país, permanecer naquela cadeira de presidente do Senado, quando em uma jurisprudência do próprio Supremo Federal, ela diz que aquele que está na qualidade de réu não pode assumir o cargo de presidente da República em caso de afastamento, por viagem, por doenças, em outros aspectos que o presidente tem que se afastar, quem assume é o presidente da Câmara, caso do presidente da Câmara não assumindo, o presidente do Senado, e consultando o nosso advogado, ele diz que é uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz que quem está na qualidade de réu, está na cadeira de presidente do... Eu tenho alguns minutos que o Juliano pode me oferecer, 2 minutos. Ele não poderá assumir a vaga do presidente da República em caso de afastamento. E aí, o que foi que os colegas do ministro Celso de Mello fez? Desmoralizaram Celso de Mello. Marco Aurélio, perdão. Desmoralizaram Marco Aurélio, que em sua liminar afastava o presidente do Senado, o senhor não merece senhor, aquele cara lá, Renan Calheiros, de presidência do Senado. O que viabiliza a lei, o afastamento. Então, senhores vereadores, companheiros vereadoras, público presente e todos aqueles que me escutam, nós temos que ter como cidadão brasileiro a bravura e a coragem de defender o nosso país, defender os nossos interesses. E seja lá ele quem for, independentemente da sua posição política, ou no judiciário, no executivo, legislativo, seja lá esse quem for. Ele fugiu da raia, ele tem que ser criticado e tem que chegar nos eixos. Ladrão é ladrão, ladrão é para estar na cadeia. Tem esse negocinho que é senador, que é governador, não tem muitos que já estão? Então vamos colocar mais, vamos exigir que as nossas autoridades, elas tenham esse fervor, eles tenham esse compromisso e tenham essa liberdade de não atingir, mas cumprir com o seu compromisso, o seu papel como profissional na área que você exerce. Os 3 poderes não quer dizer que são harmônicos,
para aderir safadeza de quem quer que seja, não. Eles são harmônicos porque eles têm que estar próximo um do outro, ajudando o país, ajudando a nação e fazendo com que as coisas se transformem, aquilo que é ruim, em coisas boas. Mas não nós alimentando, dando sustentabilidade àquilo que não presta. Isso não se chama poder. Nós somos independentes. A Câmara de Vereadores de Salgueiro, Legislativo, o Executivo, seja lá quem estiver lá. Você, vereador, você, vereadora, está aqui para defender o interesse da sociedade. O interesse. E a sociedade não caíram a ficha, porque eles não acompanham o trabalho do Legislativo. Eles não acompanham as execuções das obras que é feita pelo Executivo. Então isso afasta todo o nosso compromisso e a nossa responsabilidade de falar. Porque para a gente falar, a gente tem que ter consistência, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que estar sempre fazendo visitas em loco, para a gente entender. Não é para falar aquilo que escuta, que os outros até mentem. E você muitas vezes vai para uma rádio, vai para uma tribuna, mentir porque ouviu dizer. Não, você tem que ir lá em loco para você certificar a realidade do fato, para poder você, com essa aprovação, você repudiar a atitude de quem quer que seja. Quando diz poder, é muito sensível essa palavra poder, porque quase ninguém, dentro desse restrito cumprimento do dever legal, ele não assume a sua pessoa com sua dignidade, com o seu caráter, o seu poder. Ele assume com desvio de conduta, desvio de interesse, desvio de tanta safadeza que a gente nem sequer imagina. Então isso não é propício para um ser humano, para um homem digno que a sociedade elege, para colocá-los como representante. Então, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, aqueles que vão entrar nesta casa do Legislativo, eles se posicionem verdadeiramente como representante. Tenham dignidade, tenham honra e caráter, não percam essa linha. Porque os arrumadinhos, no futuro, eles estão sendo os desmascarados. E arrumadinho já se sabe o que é que pode se dar. Muito obrigado.